Eu lembro de tomar conhecimento de Master of None lá para 2017 principalmente, porque antes eu tinha tentado assistir o piloto, não tinha clicado comigo, mas em 2017 sim, porque quando saiu a segunda temporada eu falei, deixa eu tentar ver isso de novo, e no espaço muito curto de tempo eu vi as duas temporadas que naquele momento havia se tornado uma das minhas séries favoritas da vida e até hoje é uma das melhores séries sem a menor sombra de dúvida dentro do catálogo da Netflix. Mas o mais curioso de tudo é justamente como há um espaço muito grande de tempo entre cada temporada. Entre a primeira e a segunda foram-se 2 anos, 2015 e 2017, e entre a segunda e a terceira, 4 anos, de 2017 para 2021, onde mudou-se o foco, que era uma coisa pontual na segunda, acaba virando o principal ponto na terceira, essa mudança de foco, onde a gente deixa de acompanhar a história do Dev, interpretado pelo Aziz Ansari, e passa a acompanhar a Denise, interpretada pela Lena White. Agora, o foco dessa terceira temporada, que tem a alcunha de Moments in Love, é acompanhar a Denise, que acabou se tornando uma escritora bem-sucedida, e a sua esposa, Alicia, onde elas estão se mudando para uma casa no interior, algo bem rural mesmo, e elas passam a morar ali enquanto a Denise está escrevendo o seu segundo livro. O resultado é uma temporada que difere bastante das outras duas em diversos aspectos, mas um deles é justamente a diferença de gênero, por assim dizer, porque eu sinto que a primeira e a segunda temporada são muito dramédias, onde a gente acompanha a história do Dev, que é interpretado pelo Aziz Ansari, nesses causos da vida e principalmente acompanhando a história romântica do personagem, a história do trabalho dele, enquanto que esse terceiro volume, por assim dizer, essa terceira temporada, ela vai para algo muito mais dramático mesmo, com elementos românticos na sua narrativa. Tanto é que não é à toa, se chama Moments in Love, que em português ficou apenas momentos, mas se fosse traduzido literalmente seriam momentos no amor. Eu sinto que da primeira para a segunda já havia tido uma mudança, talvez não tanto no seu gênero, mas muito no seu estilo mesmo de contar, na sua estrutura, porque a segunda temporada, em comparação com a primeira, é uma temporada muito mais solta e muito mais cinematográfica mesmo. E se tem uma coisa que dá pra falar sobre a terceira temporada de Master of None, é o quão cinematográfica ela é. Toda filmada em película, você vê e você sente o grão em todas as cenas dentro dessa terceira temporada, onde o próprio Aziz Ansari deixa de ser o foco na frente das câmeras e passa a dirigir todos os episódios dessa segunda temporada, que são apenas 5, e tem um certo nível de desigualdade em termos de duração dos episódios. Tem 2 que são bem longos, tem quase 1 hora, enquanto os outros 3 variam entre 20 e poucos e 30 e poucos minutos. Mas voltando à questão cinematográfica, se na segunda temporada isso já tinha ficado muito claro em alguns momentos, mas principalmente no começo da temporada, onde a gente acompanha o personagem aprendendo a fazer massa na Europa, e você sente que toda a questão de ter sido filmado em preto e branco, como que ele evoca um Federico Fellini, um cinema neorrealismo italiano, aqui na terceira ele vai mais fundo nisso ainda, dentro desse cinema europeu, eu diria. E a escolha que o Aziz tem dentro dessa terceira temporada de Master of None é curioso porque difere muito das outras duas em termos de linguagem visual mesmo. Porque nas outras duas tinha um certo dinamismo. Aqui ele opta por ir por um caminho muito mais cadenciado e eu diria que por vezes vagaroso para contar essa história, onde ele opta por planos estáticos, onde a câmera fica parada, acompanhando sempre uma ação muito longa e prolongada dentro do plano, onde as personagens estão dentro do plano, elas estão conversando ali, uma vai sair, vai ficar fora do plano e continuar conversando com a outra, e a gente acompanha isso diversas vezes ao longo dessa terceira temporada, que muito me lembrou em vários momentos o que o Michael Haneke fez em Amor e até mesmo o Ingrid Bergman em Cenas de um Casamento. Além disso, também tem a escolha do Aspect Ratio de 4:3, que é ficar quadradinho com as bordas pretas do lado, que também remete a um pouco a esse cinema um pouco antigo, que o Snyder usou para fazer o Liga da Justiça dele, que, bom, não acrescentem nada, mas tem vídeo aqui sobre o Zack Snyder, Liga da Justiça. Mas aqui eu até entendo um pouco
tanto por conta das referências que o Aziz quer mostrar muito claramente que ele tem desse cinema antigo, desse cinema europeu, mas também porque eu sinto que tem um certo contexto dentro da narrativa dessa terceira temporada, onde a gente fica preso junto com aquelas personagens dentro daquela situação e daquele local, onde a gente começa acompanhando, achando que é um casamento que tá tudo bem, que as duas se amam de fato, que é tudo perfeito, é tudo tranquilo, mas há pequenas rachaduras dentro desse relacionamento que vão cada vez mais surgindo e vindo à tona conforme a temporada vai passando. E a gente acaba ficando preso, como eu disse, como se, beleza, a câmera tá estática aqui, a gente não consegue sair desse cômodo, desse local que já é isolado, e ainda mais ficando mais confinado ainda com esse aspecto Rachel menor dentro dessa situação toda. Narrativamente falando, a série ela perde um pouco por um lado, quando ela perde esse fator que eu gosto tanto da segunda, que é o quão identificável ela consegue ser, que os episódios são tão soltos, cada um contando uma pequena história, um pequeno caos, tão mundano, tão cotidiano, que você acaba se relacionando com eles. Ele perde isso por um lado, mas ele ganha por outro quando justamente ele foca em duas personagens negras que são um casal, que estão vivendo uma vida e que fala muito sobre carreira, sobre amor também, tanto é que o nome da temporada é Moments in Love, mas principalmente sobre maternidade, através principalmente da personagem da Alicia, que ela é introduzida dentro dessa temporada, mas a Naomi Eck, que atua fazendo a personagem, manda muito bem. Mas no quarto episódio, principalmente, que pra mim é o melhor episódio dessa temporada, que é um dos mais longos, a gente acompanha uma jornada muito particular dela em querer engravidar depois de coisas que acontecem nos outros 3 episódios. E toda a dor, a insegurança, pra depois a certeza de que ela vai querer engravidar, e todo o processo da fertilização in vitro, das dificuldades que isso pode trazer ou que pode não dar certo, é muito bem feito, é um episódio muito bonito e muito bem desenvolvido nesse sentido, eu diria, para passar esse senso de realismo pra gente. No final, eu gosto como o Master of None se permite experimentar e mudar sua estrutura. Aconteceu isso da primeira para a segunda, acontece isso novamente da segunda para a terceira. Eu particularmente gosto muito mais da segunda, mas a terceira mantém um nível de excelência na narrativa, na linguagem visual mesmo, na história dos personagens. Eu acho isso fabuloso e muito bem feito. Eu sinto que a primeira e a segunda tinha muito do Aziz dentro da história, dentro do personagem, enquanto que essa terceira, por consequência, mudando o foco para Denise, a gente acompanha principalmente muito, talvez, da vivência e dos próprios pensamentos da Lena Waithe. Ela coescreveu os roteiros junto com Aziz e é interessante, tipo, é um exercício legal de assistir. Se você nunca assistiu Master of None e tá vendo esse vídeo aqui, eu recomendo você ver as 3 temporadas sim, porque é sem sombra de dúvida uma das melhores coisas da Netflix.